Bom dia! Shabbat Shalom! Hoje eu tenho uma experiência tremenda e um tema tremendo sobre a manifestação da glória de Deus, como Isaías 6. Eu tive uma experiência semelhante, tão linda, tão tremenda, eu só vim entender quando eu li a palavra. E a gente vai assim destrinchar o Isaías 6, querido, que é para nós hoje também. Deus quer arrependimento. Deus quer te purificar, te santificar, né? Na jornada que Deus nos entrega um chamado. E o chamado de Isaías foi lindo, lindo. Ele contemplou a glória de Deus. Ele viu os céus abertos. Que coisa mais linda, meus amados. Ele contemplou a glória, viu anjos vindo, tocando com brasa acesa na boca, assim como me tocou à noite. E eu vou contar essa experiência linda e tremenda. E nessa experiência de sonhos, né, que eu tive, ele viu, ele teve uma visão, eu tive um sonho. E uma experiência extraordinária à noite, que eu vou contar, e à medida que eu vou contar, eu vou mandando a palavra. Porque todo sonho, ele só é verdadeiro, só é de Deus se ele vir com a palavra, né? A revelação na palavra, realmente é o sonho de Deus. Então, amada, o nome que se dá aqui nesse tema é: aqui é manifesta a glória de Deus, o fogo me purificou. Aí aqui a palavra Isaías 45, a glória do Senhor será revelada ou manifestada, né? E todos a verão, pois o Senhor é quem fala, que coisa linda. E 1 Pedro 4,14, porque em ti repousa o Espírito da glória de Deus. A partir do momento que aceita Jesus Cristo, amado, o Espírito vem e repousa sobre nós, querido. E nós temos que proclamar essas virtudes, esse poder sobrenatural que vem sobre nós, né? E Deus, ele fala através de sonhos e visões, como diz Joel 2. Joel 2 diz assim, 28. Nos últimos dias derramarei meu espírito, sonharão, terão visões e profetizarão. Que coisa linda, somos profetas de Deus, mas para trazer a glória de Deus, não para nós, né? Então vamos lá, a palavra de Deus no Salmo 97:6 diz assim: os céus proclamam a justiça e todos veem a glória de Deus. E como diz Isaías, santo, santo é o Senhor, a terra está cheia da tua glória. Querido, que glória maravilhosa. Eu falo sobre essa glória, sobre o que Deus quer para o seu povo. O que Deus tem preparado é muito grande, que coisa linda. Mas para isso tem que se purificar, tem que pedir perdão, se arrepender dos seus pecados, né? Como Isaías, ele viu, ele contemplou. Nós precisamos contemplar a glória de Deus. Aí tudo muda, querido. Tudo dentro da gente muda ao transformar de glória em glória, né? Olha que palavra no meu testemunho de Isaías 6, através deste louvor e da palavra. Escute bem esse louvor, e à medida que eu vou louvando, não cantando, mas falando da palavra, vem também a palavra, junto com o louvor. Esse louvor ele está no templo, os levitas. No templo somos nós hoje, querido. Que coisa linda, com brasa acesa, que lindo, né? O louvor diz assim: para ver a glória de Deus é preciso se humilhar. Aí eu recebi Tiago 4:8-10. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Aí continuando o louvor, para ver a glória de Deus temos que se santificar. Aí a palavra em Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Para ver a glória de Deus é preciso se arrepender, o louvor, né? Arrepende-se cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão dom do Espírito Santo. Receberemos dom do Espírito Santo. Recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas até o fim da terra, como estou sendo agora. Que coisa linda, né? Mateus 3:11 diz: ele, no caso Jesus, vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Meu Deus, que fogo é esse? É lindo essa experiência que eu vou contar, querida. A glória de Deus manifesta, né? Diz assim: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele tem a pá em suas mãos, limpará toda a tua ira. Quer dizer que vai nos limpar, nos vai purificar, como a experiência de Isaías ele teve, e eu também, né? A palavra diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação e não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Meu Deus, que palavra disso, é verdade. Quando era triste no mundo, era depressão, síndrome, fibromialgia. A tristeza de Deus, ela limpa. Quando você chora na presença do Senhor, ela vai limpando a tua alma. Coisa que refrigera a nossa alma, como diz Salmo 23, né? A palavra continua: chegais a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai a mão, pecadores, e vós de ânimo dobre, limpar o coração, chorai, lamentai, converta-se em riso e pranto, e a vossa alegria em tristeza.
Ou seja, Deus vai converter o seu riso, ou seja, pranto em riso e sua tristeza em alegria, querido. De Coríntios 7:10, né? Então, para ver a glória de Deus, diz o louvor, o pecado tem que morrer. Assim aconteceu no dia de Isaías e nos nossos dias também. Ele é o mesmo Deus, queridos, vocês vão ver. Ele viu o Senhor sentado em seu trono no ano em que morreu o rei Uzias. Eu estou falando a música, né, a letra. Tem que deixar morrer a inveja, a hipocrisia, deixar morrer a rebeldia, deixar morrer toda a imoralidade, pois o Senhor pede santidade. É para hoje. Deixar morrer a calúnia, a divisão entre a igreja, deixar morrer a soberba, a murmuração. Quando isto acontecer, olha a letra desse louvor, a casa vai encher de Deus, nós somos a casa, vai derramar sobre nós poderosa unção. Como diz, recebereis o poder descer sobre vós o Espírito Santo, serei minha testemunha até o fim da terra. Atos 1, 4 e 8. E Mateus 3:11, né? Com o Espírito Santo com fogo. Que fogo é esse, gente? Foi tremendo que tocou nos meus lados, assim como tocou em Isaías, né? Fala e continua o louvor. O ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre o alto e sublime trono, seu manto enchia o templo. Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria seu rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava e chamava Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele está no templo. Os umbrais estremeceram. Então, está no templo, o anjo subindo e descendo, está no templo com brasa lá da glória, ele vai te tocar. Meu Deus do céu, que música. Eu chorei quando escutei a música. E mudará a sua história, ele estará no templo, enfermos já estão curados, ele está no templo, tem crente sendo renovado, ele está no templo, ninguém pede o seu agir, ele está no templo nosso, e vai dar vitória hoje aqui, vai te dar vitória hoje aqui, glória a Deus, que coisa linda, né? Essa música é dos levitas, que se chama Ele Está no Templo, que música linda, querido. A palavra de Deus diz, não toquei meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Que coisa linda, né? Testemunho do sonho do touro. Então, amado, a palavra de Deus ele me deu. Porque foi derribado o teu touro, não se pôde te dar de pé, porque o Senhor abateu. Então, eu tive um sonho extraordinário. Vou resumir e depois vou falando ele em pedaços, para você compreender o que Deus quer conosco, né? Então, certo dia, eu amanheci com um fervor dentro de mim. Eu não entendia. Aí eu fui para a igreja, orando com os irmãos, eu senti tanto amor, mas tanto amor. Aí quando cheguei em casa, meus amigos, fui dormir, peguei no sono, porque Jó disse, quando a gente se deita, Deus fala entre sonhos e visões, Jó 33. Então, de repente eu vejo um touro, quando eu peguei no sono, vejo um touro correndo atrás do meu pastor Augusto Rodrigues da IEB. E esse touro olhou para mim, aí quando ele olhou para mim, eu abri os olhos assim, olhando para ele, e ele olhando para mim, aí eu fiz, pare! Aí, de repente, eu abri os olhos, né? Eu acordei. Aí, eu estava com a mão assim. Eu disse, meu Deus, eu fiz assim. Na hora que eu fiz assim, eu fui tomada pelo Espírito de Deus. Que coisa mais linda. Fiquei paralisada. Aí a voz disse, hoje, veja o que eu vou fazer com você. Era tão suave a voz. Vou fazer com você. Você está acordada. De repente, a minha boca queimou, de brasa acesa. Minha língua, a onda fazia assim. Eu tô me arrepiando. Só em lembrar, gente, é tremendo. Que coisa linda. Tocou na minha boca e... 10 minutos assim, eu com o olho desse tamanho, fiquei com medo, mas ao mesmo tempo eu gostei. Senti um êxtase dentro de mim. Aí quando passou, né, a quentura da boca, aí o meu pulmão encheu. E eu apaguei. No outro dia, querido, eu fui para o banheiro cambaleando. Eu me prostei, chorei. Eu disse, meu Deus, eu tive uma experiência sobrenatural. Aí eu corri, Ana, corre aqui, é uma irmãzinha da igreja, corre aqui, aconteceu algo diferente. Aí ela veio, Kete, mas é Deus, é o mesmo, e aconteceu com Isaías também, isso foi no começo da minha carreira. Aí eu fui olhar Isaías 6, meu Deus, que coisa linda, ele contemplou a glória, ele viu o anjo tocando nos lábios, e desde esse dia eu não sou mais a mesma, meu querido. Que coisa extraordinária. E esse sonho do touro, desde criança, ele corria atrás de mim. Quando eu era criança, eu tinha muito medo. Eu acordava e correndo atrás de mim. Então, nesse dia, abateu o touro, como diz a palavra, em Jeremias 46:15. Porque foi derribado o teu touro e não se pôde te dar de pé, porque o Senhor abateu. Mas, além disso, tem uma revelação tão incrível através dessa experiência que eu tive. A revelação sobre ela veio em 2017. Eu tive esse sonho em 2010. À medida que eu fui escrevendo livros, lá na frente, querido, 2017, Deus me deu a revelação de uma estátua lá nos Estados Unidos.
criança olhando o touro, assim, o touro na frente dela. Meu Deus, aí veio muita revelação que vai ser contada nesse vídeo de forma resumida. Porque eu peguei, coloquei aqui no livro que eu estou preparando, que se chama Livro dos Sermões. Então, pequenos sermões de 10 páginas, de 6, de 4. Eu estou colocando vários temas extraordinários. Para quem quer estudar um pouco, né? Mas esse aqui eu vou resumir. Deu em torno de 16 páginas, eu acho que 5, 6 eu dá para eu resumir. Essa experiência extraordinária. Então, quando a gente tem a experiência com Deus, muda. Quando a gente contempla a glória de Deus, querido, porque Jó diz, Jó 33, diz assim, de 14 a 18. Deus fala, mas o homem não atenta para isso, entre sonhos e visões. Quando ele deita, ele abre os ouvidos, sela a instrução e livra da espada. Que tremendo! E Joel 2 diz, profetizarão, sonharão, terão visões, o Espírito será derramado, o Espírito de Deus, ele repousa, o Espírito se comunica com o Espírito, é coisa mais linda, que coisa mais linda. Vou passar agora um vídeo agora tremendo sobre esse todo dos Estados Unidos, e depois de dar sequência a este estudo, começando por Isaías, pela visão dele, pela contemplação que Deus queria falar com ele, com a nação, quando morreu o rei Uzias, porque tudo que morre, minha filha, é para que Deus tenha renovação para você. Morreu, e realmente esse ano morreu meu irmão, fiquei muito triste, mas Deus, ele renova, ele nos purifica, faz lembrar, porque a palavra diz, traz esperança, me traz esperanças e lembranças, que me traz esperança, que coisa linda. Então me veio na memória e me deu no coração falar de novo sobre essa experiência, parecidíssima com Isaías, como a minha irmãzinha veio na minha casa e disse que Deus é o mesmo, e você tem uma experiência semelhante a Isaías. Eu comecei a estudar Isaías 6. Então a gente vai continuar estudando. Eu vou dar uma resposta a este sonho, né? Que eu vi o touro, eu arreprei um touro e deu sequência a essa revelação tremenda que está na palavra. E agora você vai ver o videozinho e a gente continua o estudo em Isaías, depois da minha experiência com palavras. Que Deus abençoe e veja agora o touro, que extraordinário. Quando criança ele corria atrás de mim. E está lá nos Estados Unidos e tem uma revelação por detrás. Vamos lá ver agora? Olha que incrível. Quando eu vi essa estátua chamada Menina Sem Medo, eu fiquei assim, meu Deus, como Deus fala. Isso eu vi agora em 2017. E guardei essa imagem de testemunho nos livros, principalmente na porta do monturo. Que espetacular. Deus, ele fala, quando ele quer falar, ele usa o que ele quer, do jeito, da forma que ele quer. Que incrível, né? A Menina Sem Medo, parecidíssima com o meu sonho. Meu Deus do céu, que tremendo. Vai ser revelado no livro, o que tem por trás disso, né? E ela está localizada nos Estados Unidos, Nova York. Então, amados, viu que experiência tremendo? Deus, ele me deu uma palavra tremenda que está em Números 12:6, que diz assim: então, diz Yahvé, ouve, pois, as palavras, quando há entre vós profeta, eu, Eterno, me faço conhecer a ele, por meio de sonhos, e falo com ele sonhos e visões. Contudo, não é assim que procede para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Que coisa linda. O Senhor, ele se manifestou e ainda se manifesta, querido, através de sonhos e visões. Que coisa mais linda. Como teve a experiência de Isaías. Que experiência que a gente vai tirar um ensino maravilhoso, que é a manifestação da glória de Deus aos seus servos fiéis, como ele diz aqui, né? A meu servo, o qual é fiel do servo da minha casa. Que coisa linda. Deus procura os fiéis, né, da terra. Então, meus amados, muitas pessoas desejam ser usadas por Deus, é verdade, e fazer a sua obra. E não são poucos aqueles que anseiam serem vasos de honra na mão do Altíssimo. Como vimos, o profeta Isaías era um desses, que na sua época foi chamado por Deus para levar a mensagem celestial ao seu povo. E hoje Deus nos chama para levar a mensagem da glória, a manifestação da glória de Deus. Que coisa mais linda. Assim como nós também o somos, né? Conta as escrituras que no ano da morte do rei Uzias,
o profeta Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ou seja, na época, todos confiavam no rei, mas o rei morreu. Amado, às vezes a gente coloca confiança onde não é para colocar. E aqui mostra que Deus se manifestou através da glória dele, numa época muito difícil, que perdeu o rei Uzias, não é isso? Então, muitas vezes a gente perde coisas, mas deixa eu dizer uma coisa, Deus ele se manifesta de uma forma linda, como se manifestou com Isaías, né? E assim ele é conosco, né? O profeta Isaías vê o Senhor assentado no alto sublime no trono. Nós precisamos ver a glória do Senhor, que coisa mais linda. As orlas de suas vestes cobriam aquele lugar, olha que imagem, né? O templo do Senhor cobria todo o templo do Senhor. Isaías viu anjos que voavam e que cobriam do alto a baixo na presença do Senhor. Posso contemplar esses vislumbres através das escrituras, amado. A imagem vista pelo profeta, que coisa mais linda. Uma cena perfeita da grandeza do nosso Deus. Que privilégio teve este profeta, né? Que imagem gloriosa teria contemplado o profeta naquela visão do Senhor, não é mesmo? Pense que coisa linda. Deus quer se manifestar gloriosamente a seu povo. O chamado de Isaías iniciou-se diante de uma visão tremenda dessa glória, né? Nós precisamos ver a glória de Deus manifesta em nossa jornada. Ele viu a imagem do Senhor Todo-Poderoso exaltado. Ai, que coisa linda, uma imagem HD, nem podia definir sobre isso. Que coisa linda. Nenhuma imagem pode definir a grandeza da glória de Deus vista naquele momento, né? O som dos anjos, imagina o coral dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a testa cheia da tua glória. Que coisa linda, que maravilhosa visão. Ver o Senhor e ouvir vozes dos seres celestiais. Você quer ouvir, querido? Abra os ouvidos, se arrependa dos seus pecados e se santifique do Senhor. Que coisa linda. Porque sem santidade não verá o Senhor, né? E convenhamos que não gostaria de começar o ministério tendo uma experiência como essa ou semelhante, não é verdade? Então, como veremos, o chamado profeta exigia vida santa. É isso que Deus quer de nós. Assim como ele exige de nós a santidade. Porque sem santidade não verá a glória manifesta do Senhor. Porém, os que muitas pessoas não entendem, principalmente dessa nova geração, amados, é que era o chamado profético, não era tido como status, como muitos até hoje, né? Acha que tem que ter status. Não, querido. Deus quer na simplicidade e na santidade. Muitos querem aparecer e tomar a glória para si, mas não é assim que os céus se abrem. Em Isaías 6, o profeta vê a majestosa glória de Deus. Pelo que parece, ele se manifesta na sala do trono, ou seja, em uma atmosfera espiritual tremenda e não terrena. É na esfera espiritual, porque o Senhor nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para contemplar a glória, a presença, a manifestação, através do seu Espírito. Que coisa mais linda, né? Pelo que parece, ele se manifestou na sala desse trono, né? O trono da glória, né? Seres celestiais. Que coisa, né? Anjos com brasas, né? Viva foi colocada nos lábios dele. Pô, que coisa ali. Anjos que possuem 6 asas e servem diante do trono de Deus. Eles continuaram reverenciando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Hoje a terra está cheia da glória, mas as pessoas não percebem. Deus fala através de louvores, Deus fala na natureza, Deus fala através de profetas, Deus fala em muitas maneiras, querido. Que coisa mais linda. Isso tudo através do seu Filho chegou a nós. Que lindo, né? Então, ao contemplar a glória de Deus, Isaías é profundamente constrangido por uma consciência de pecado. É a primeira coisa que a gente sente, é quando a gente tem uma manifestação na nossa vida, né, de forma sobrenatural. A gente vê quão grande é o Senhor e quanto pecador a gente é. Quando a gente vislumbra uma glória dessa, meu Deus, como eu vislumbrei num sonho, né? Que coisa tremenda. Assim como Isaías, Deus ainda é o mesmo, querido. E ele confessa diante de Deus. Isaías confessou diante de Deus. Isaías reconheceu que o homem, que ele era impuro, de lábios impuros, embora já fosse um profeta. Ou seja, ele reconheceu que era pecador, querido. É a primeira coisa que a gente sente quando a manifestação da glória vem sobre nós. Meu Deus, como Deus é grande, ele existe. É algo extraordinário. Você é transformado de glória em glória
Por isso que diz a palavra, transformada em glória a imagem de Jesus Cristo, porque a gente vai ver a glória, vai ver coisas sobrenaturais acontecendo na nossa vida, nossa caminhada cristã, quando a gente se santifica nele, né, claro. Ele nos santifica na jornada, é a coisa mais linda. Ele nos regenerou o espírito e agora a gente anda na santidade, ou seja, ele nos santificando, se manifestando com sua glória, né? É exatamente assim que devemos nos comportar, meus amados, diante de Deus. Reconhecer nossos pecados, ser sinceros, sem reservas. A intimidade do Senhor e a santidade de Deus deve se constranger para nos trazer a santificação, né? A confissão de Isaías tem uma consequência muito positiva, como a gente vai ver. Na experiência que ele teve com Deus, ele é purificado. Porque o Espírito Santo, ele purifica, é como a água purificadora descendo sobre nós, como diz Tiago. Derramou abundantemente sobre nós, ricamente, o Espírito Santo. Que coisa, com lavar regenerador do Espírito Santo. Tiago 3 fala sobre isso, né? Então, humildemente, arrependimento gera santificação. Quando a gente entra em humildade e se arrepende do nosso pecado, a gente é santificado, né? Gera santificação. Então, diante do Senhor, devemos orar sinceramente, amado, reconhecendo nossas limitações, suplicando misericórdia, realmente misericórdia, né? Logo após ter se purificado, Isaías, né, o profeta, ele ouve a voz do Senhor, Deus chamando. Quem enviarei? Ele disse, né? Olha, quem irá por nós? O Senhor Deus está sempre à procura de servo que deseja fazer a obra e ir por ele. E fazer discípulo de todas as nações, né? Que coisa mais linda. Temos muitas ocupações e precisamos de muitas coisas, não é isso? Contudo, o Senhor Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Isaías agora, meus amados, purificado, responde imediatamente ao chamado. Eu respondi, eis-me aqui, como a gente vai ver. Que tremendo, 3 etapas assim, tremendas que Isaías passou e nós passamos também. E eu digo, eis-me aqui, Senhor. Você tem que dizer, eis-me aqui, o Senhor quer te usar, querido. O Senhor Deus conta com o seu povo para proclamar as suas palavras, né? Devemos ser comprometidos com esta mensagem, porque ela é a única capaz de promover salvação eterna. Vamos ver os esboços Isaías 6, né, de 1 a 4, que significa a visão de Isaías. Isaías é purificado e a vocação de Isaías. Vamos destrinchar essa palavra tremenda de Isaías 6, a mesma experiência que eu tive, que coisa mais linda. Esse é o nosso chamado, querido, não só para mim, para você também. Isaías de 1 a 4, 6 de 1 a 4, a visão de Isaías, vamos ler? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Assentado sobre o alto e sublime trono, que coisa linda, que imagem. As abas das vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com suas 2 voava. Que coisa linda, né? Que imagem, né? Desses serafins. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamavam, e a casa cheia de fumaça. Estremeceu o lugar, querido. Deus quer fazer tremer o céu e a terra na sua vida, querido. E hoje a gente vê o que está acontecendo hoje. Deus fez tremer os céus e a terra, fez a terra parar. Que forte, né? Isaías 6, de 5 a 7. Isaías agora é purificado. Vamos ler? Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou. Meu Deus, essa parte me chamou muita atenção quando eu tive a experiência, né, da lábios queimando. Voou para mim, trazendo da mão uma brasa viva, que tirava do altar como um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado todo o teu pecado. Isaías 6, de 5 a 7. Essa parte para mim foi algo deslumbrante. Ele teve contato, querido. Deus veio com a brasa acesa, mandou colocar nos lábios dele. Que coisa, purificando. E nessa hora ele reconheceu a grandeza de Deus. Quando a gente tem uma experiência sobrenatural com Deus, tudo muda. Muitos não acreditam, né? Mas Deus, ele é manifesto no meio do seu povo. Que coisa linda. E agora vem Isaías 6, de 8 a 13. A vocação de Isaías. Agora tem o chamado.
para Isaías, diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Olha que tremendo. Ele respondeu: envia a mim. E eu respondo: envia a mim, Senhor. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouve e não atenda. Ele não atende. Vede, vede, não percebais. Tornai sensível o coração desse povo. Endurecer os ouvidos e fechar os olhos, para que não venham e ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse o Senhor: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que seja desolada a cidade. Já está falando do acontecimento, né? E fique sem habitante, as casas fiquem sem moradores, a terra seja toda assolada. Isso já remete à tribulação, queridos. E o Senhor afaste dela os homens, no meio da terra será grande desamparo, será a tribulação sobre a terra. Mas graças a Deus a noiva fiel vai ser levada, né? Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Com terebentino, com carvalho, dos quais depois de derribada ainda fica o toco e a santa semente e o seu toco. Isaías termina assim, finalizando, dizendo que haverá um julgamento para este povo que incrédulo. E o que acontece hoje? Hoje ninguém quer ouvir. Quando ouve, parece que não entende, querido. Então Deus diz: não vão ouvir, não vão atender, mas só vão ser curados quando se voltarem para Deus. Isso é para hoje. Então, meus queridos, que experiência foi essa de Isaías, né? Olha que experiência tremenda. E é lindo o que Deus faz. Então, amados, hoje o que vemos é que muitos se titulam profetas de Deus. Vários escolhidos de Deus, mas poucos estão dispostos a renunciar tudo pelo chamado de Deus. Pense na verdade. Então, não estou disposto a esse chamado. Mas Deus chama, querido. Se dispõe para você ver as maravilhas que Deus vai fazer. Quantas experiências Deus já me deu, querido. Então, eu tive que colocar livros e mais livros. Não teria livro, a quantidade de livros que Deus faz é muito lindo, mas eu estou fazendo a obra. Muita gente não acredita, desacredita, mas não estou nem aí, querido. Deus que manda, ele diz: faça a obra e o resto é comigo. Então, eu estou continuando fazendo. São 30 livros maravilhosos, cada um livro de 1000 páginas, 3 volumes, em 14 anos mais ou menos. É muita coisa, é sobrenatural. Então, vamos lá. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos estão dispostos a ser purificados no seu modo de pensar, de agir e de falar. Pouco se fala da família de Isaías, não sei porque era o filho de Amós, né? Pela citação do seu pai, se entende que ela é importante, bem como se vê também a relação que tinha com as pessoas no poder daquela época. Isaías conhecia aqueles que governavam sua nação, bem como aqueles que religiosamente comandavam o culto de Deus. Hoje eu também vejo isso. E era justamente esses que foi endereçada a sua mensagem. E hoje aqui essa mensagem é a mesma. Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. E Deus diz: santifica, porque você verá maravilha no seu meio. Que coisa maligna, né? Então, através disso, meu amado, podemos deduzir que o chamado de Isaías envolveu renúncia. E Deus quer que nos renunciamos. Pois como poderia ele falar as palavras de condenação, né, que é forte, e exortação ao seu povo idólatra, se fosse conveniente a seus atos, se não fosse por uma experiência sobrenatural? Porque Deus, ele dá uma convicção tão grande que é ele que está no comando. Quando a gente tem uma experiência, um deslumbre do céu, né? Mas o interessante da visão de Isaías não ficou apenas no vislumbre da glória, mas como através dessa visão grandiosa ele reconheceu sua atitude, a sua situação espiritual e sua fraqueza, né? Diante de tanta glória. A glória de Deus mostra a nossa fragilidade. Diz a Escritura que quando Davi viu a glória, se sentiu pequenez, né? Por isso ele falou: ai de mim, ou seja, Isaías, tanto Davi como Isaías teve uma experiência extraordinária. Mas Isaías diz o quê? Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Que deslumbre da glória. Querido, aquele ai significa da cultura hebreia, um sentido de condenação e do ai de nós. Jesus mesmo proferiu seus ai em Mateus 23, 13. E esse temor envolvia as pessoas diante da presença de Deus, que não podiam ver, senão morreriam. Na verdade, quem viu isso foi Isaías, foi aquele que iria anunciar a sua mensagem. E Deus hoje nos chama. Quando eu recebi essa experiência sobrenatural, meu Deus, que tremendo, que eu contei há pouco tempo, né? No começo
dessa trajetória aí. Que coisa mais linda. Deus me colocou assim, uma brasa acesa à noite. Querido, eu entendi a palavra em Apocalipse 3. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu serei com ele comigo nos campos celestiais em Cristo Jesus. Porque ele nos leva a ver o deslumbre da glória de Deus. Deus quer ter uma experiência contigo tremenda. Mas cabe a nós, querido, fazer com que isso aconteça. Por quê? Porque quando a gente se prostra diante dele, busca e achará. A palavra diz que buscar-me-ei de todo coração e eu deixarei achar por ti, diz o Senhor. Então Deus quer te levar num campo espiritual, Ele quer te mostrar o seu chamado, que Deus quer deslumbrar a glória na sua vida. Mas é preciso se santificar. Aquele queria anunciar a mensagem de Isaías, e Deus lhe chama para anunciar a mensagem das boas novas, né? Ou seja, o ungido de Deus, o Messias de Israel, que é Jesus, chamado Jesus Cristo, amado. Mesmo que Daniel viu em visão no rio, Daniel teve visão, José teve visões e sonhos, tantos outros profetas, né, reis, que coisa mais linda. Outra pessoa diz que anda com Deus, infelizmente. Agora tem essas pessoas que dizem que andam com Deus, mas não querem entregar a Deus seu desejo pecaminoso mais profundo. Mas Deus hoje lhe chama para ver a glória. Deus quer ter uma intimidade tão grande, querido. E o que a gente está vendo aqui, a glória manifesta. Deus, Ele quer se manifestar através da sua vida, querido. A visão de Isaías, como diz, a visão que Isaías teve, Deus quer te dar uma visão aberta. Ele quer te purificar, né? A mesma coisa que fez com Isaías. E quer te chamar. Deus tem um chamado para ti. Amado, eu vou continuar no outro vídeo a resposta de Deus sobre o sonho e a visão que Deus me deu com relação a tocar meus lábios à noite. E cada detalhe vai sair no outro vídeo, no número 2, parte 2. E Deus me deu essa palavra. Então disse: Senhor, ouve vós as minhas palavras. Quando há entre vós o profeta, eu, Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões, e falo com eles em sonhos. Contudo, assim que procede para o meu servo Moisés, e a você também, o mais fiel dos servos da minha casa. Quando você é fiel a Deus, Deus se manifesta. Então vamos lá, seguindo no outro vídeo tremendo, revelações incríveis sobre o touro que eu vi no sonho, sobre a brasa acesa. Vamos lá continuar.